Estás a ver este vídeo pelo corte, dá o like, subscreve, comenta. Parece que Bruxelas quer fazer tipo a mortágua, quer limites às rendas. Opa. Isto aqui para limites às rendas, limites ao que quer que seja na habitação, é um tiro no pé. É um tiro no pé. O que é que eles querem fazer? As medidas implementadas pelo último governo, últimos governos em Portugal não têm sido capazes de responder à crise no acesso à habitação. Isto quer dizer o quê? Que como os políticos pedem propina, a propina não é o que incentiva as pessoas a construir. O governo português deverá elaborar uma nova estratégia para a habitação, sugerindo várias medidas que têm gerado contestação no mercado imobiliário. É o caso do controle das rendas e novos limites ao alojamento local. E depois dizem que a União Europeia é livre e que é capitalista e tudo. Isto aqui é o comunismo 2.0, porque meter limites às rendas e meter limites ao alojamento local, isso é basicamente racionar tudo o que são recursos escassos. Quando se dá este tipo de recursos, hum, à iniciativa privada, eles vão resolver sem precisar de racionamento. Isto é o tipo de coisas que a União Europeia só lhe falta o martelo e a foice. É o que falta à União Europeia, é o martelo e a foice. Embora Portugal tenha um objetivo ambicioso de aumentar o parque habitacional público para 5% do total da habitação até 2026 e de prestar apoio ao arrendamento ou à aquisição de habitação para os grupos e agregados familiares mais vulneráveis, os atuais esforços podem não ser suficientes para proporcionar as soluções sistémicas de curto prazo necessárias. Começa por considerar Bruxelas no relatório sobre o país publicado esta semana. Opa, isto aqui para mim é socialismo comunismo, porque onde é que as casas eram racionadas? Era na União Soviética, porque lá todos os recursos era tudo escasso, todos os tipos de recursos eram escassos. Aliás, as casas foram expropriadas de quem tinha mais poder aquisitivo para dar a quem não tinha poder aquisitivo. Expropriação, por isso é que a União Soviética caiu, por causa de expropriações. A verdade é que a construção de casas públicas tem sido lenta. Portugal tem um parque habitacional público muito reduzido. Não nem precisa ter parque habitacional público. Para quê? Para o Presidente de Câmara dar as casas a quem lhe convém? Claro que não. Não é preciso ser público. É dar os incentivos corretos à iniciativa privada. Porque os privados vão ver qual é a forma mais eficiente de construir casas com poucos recursos. Opa, pois dizem que a União Europeia não é comunista. Claro que é comunista. Comunista socialista, salvo seja, não é? Opa, como notícias destas. Oh, puta que pariu. Onde nós vamos? Enquanto em 2022 as habitações vagas, excluindo habitações sazonais e de férias, representavam cerca de 12% do parque habitacional total do país. Apontam. Opá, mas tudo o que seja hotéis e essas merdas não se pode contar como parque habitacional. Porque hotéis é sai um entre outro. Um hotel não é um parque habitacional. E Bruxelas diz mesmo ter sérias dúvidas quanto à capacidade de Portugal de cumprir a construção de 26 mil casas até junho de 2026, financiadas pelo PRR. Já, já Miguel Pinto Luz, que volta a assumir o cargo de Ministro das Infraestruturas e Habitação no novo governo constitucional, continua a acreditar que a habitação do PRR cumprirá prazo. Da maneira que a inflação está a comer o poder de compra do euro, eu acho que vai ter que se meter mais dinheiro para conseguirem as tais 50 mil casas ou lá o que é que eles querem fazer. Porque lá está, se tu fazes um orçamento para um X número de casas com aquele X orçamento, se o preço dos materiais aumenta, claro que aquele orçamento já não vai ser o mesmo.
Não vai? Quais são as medidas na habitação que Bruxelas recomenda para Portugal? É neste contexto que a Comissão Europeia considera que as medidas têm vindo a ser implementadas pelos sucessivos governos são apenas paliativas. Desde quando é que um governo que é socialista, como o governo português, eles estão preocupados com isso? Eles estão preocupados é com o bolso deles, de, de, de fazerem a vida deles. É como o Costa. O Costa fez aqui as coisinhas que tinha a fazer para Bruxelas fazer a vida dele. Não tem mais nada. Pelos sucessivos governos são apenas paliativas para um problema que é estrutural. Mas já há muito. A partir do momento que o Costa entrou no poder, acho que foi em 2014 ou 2015, foi para aí. Eles cagaram completamente para a construção, melhor, para a habitação. Cagaram completamente. Eles não quiseram saber. Cagaram completamente. É por isso que Bruxelas deixou um conjunto de medidas duradouras que vão ajudar a controlar o rápido aumento dos preços das casas. São elas: controle de rendas das casas para proteger grupos mais afetados. Ai, ó Mortágua, estás aí? É que parece mesmo esta merda. Ó Mortágua, estás aí? Não. Puta que pariu. Controle de rendas. Opa, é quase para dizer: ó Mortágua, voltaste? Foda. Esta merda não funciona. Pá. Quem diria eu ver a União Europeia nesta pura decadência? Quem diria? Controle de rendas? Opa! Controle de rendas a sério? Puta que pariu. Eu nem digo mais nada. Eu já disse o que tinha a dizer acerca do controle das rendas. Não funciona. Não funciona. Maior regulação do alojamento local em áreas pressionadas. O que é que isto quer? Se isto quer dizer aquilo que eu estou a pensar, também é mau. Porque vai trazer menos turismo. Porque é assim, se tu tens menos alojamento local, vais ter menos casas para os turistas virem para cá para ter alojamento. Ou seja, vais ter menos turismo. Em contrapartida, vais conseguir ter mais casas para a habitação, sim, mas vais ter menos turismo. E o que é que em grande parte tipo Lisboa, Porto, sustenta lá os cafés, restaurantes e essas merdas? É o turismo. Quem disser o contrário está a mentir, é o turismo que sustenta aquilo. Avaliar e disponibilizar casas vazias, devolutas ou subutilizadas, tanto no parque público quanto no parque privado, nas cidades mais afetadas. Ah bem, mas e então? Muitas dessas casas aí estão todas podres, ninguém as quer. Essas casas lá do Volutas, muitas delas estão a cair aos pedaços, ninguém quer reconstruir aquilo. Digo eu, casas de públicas, entre aspas. São aquelas casas que o governo vai lá confiscar. E para mim, tudo que tem um dono e é tirado esse dono para dar ao Estado é confisco. Hã? Não. Promoção da política conhecida como Housing First, ou seja, casa primeiro, que visa dar uma casa a pessoas em situação sem. Esta merda é socialismo, caralho. Puta que pariu. Vamos tirar a quem tem para dar a quem não tem. Em vez de dizer assim, olha, se tu fores trabalhar e ganhas o teu dinheirinho, tu consegues comprar uma casa. Opa, puta que pariu. Dar casas a quem não quer fazer nada. Foda. Eu bem digo, isto é decadência da União Europeia. Isto é decadência da União Europeia, não é mais nada. É a União Europeia a dizer assim, nós somos uma União Soviética 2.0. Para mim é um atestado disso. O governo português deverá elaborar uma nova estratégia para a habitação com base numa avaliação das necessidades de investimento e tendo em conta os atrasos na concessão de licenças. Eu quero ver se percebi esta merda. O governo português deverá elaborar uma nova estratégia para a habitação com base numa avaliação das necessidades de investimento e tendo em conta os atrasos na concessão de licenças. Acho que agora percebi. Eles estão a ter em conta os atrasos na construção. Ah, ok. Isso faz com que eles andem com o processo mais para a frente para ver se acelera o processo. Ah, se for isso, ok. Aí, ok. Agora, atrasado de propósito um processo só para não se construir mais rápido,
Não faz sentido nenhum. Na minha opinião, não faz sentido nenhum. Na concessão de licenças de construção e na construção de habitação social e a preços acessíveis, é fundamental que esta avaliação forneça uma panorâmica atualizada e completa de investimentos e reformas no âmbito de domínio de habitação a nível nacional e local. Deve também incluir um calendário fiável para a conclusão das construções e um plano abrangente para fazer face à escassez de habitação. Mas isto aqui já havia ter sido feito nos governos do Costa e Companhia Limitada. Eles cagaram completamente para essa merda. Cagaram completamente. E puseram regras em cima de regras. Já havia ter sido feito aí? Com base em dados estatísticos sólidos, deve ainda continuar a promover uma abordagem nacional que dê prioridade à habitação. Recorde-se que o antigo governo socialista António Costa tentou implementar algumas destas medidas com mais habitação, como foi o caso do controle das. Esta merda aqui só fez com que as casas tenham do mercado. Isto foi a realidade. Quando o Costa pôs o limite de aumento de 2%, tirou muitas casas do mercado, só fez isso. E depois dizem que a União Europeia não é socialista. Oh, puta que pariu. Este tipo de merdas, a União Europeia não é socialista. É mais do que socialista. É uma União Soviética 2.0. Isto é uma União Soviética 2.0. É controlar tudo, controlar o povo, tudo aquilo que se puder. É o controle total. Gostaram do vídeo, já sabem, deem o like, subscrevam, comentem, essas coisas todas.